Vamos direto ao ponto. Qual é o ponto hoje? O ponto é educação patrimonial. Por que que isso é importante demais para você, para a sua família, para o seu patrimônio, para as pessoas que você mais ama? Imagine aqui, imagine não, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe o que aconteceria com o seu patrimônio se você não estivesse aqui hoje? Por exemplo, se algo acontecesse com você hoje, o que aconteceria com esse patrimônio? E aí, quando eu falo acontecer algo com você, eu digo, se você ficar doente, se você não conseguir fazer a administração desses bens hoje, se você vir a faltar, imagine aqui comigo, como a sua família lidaria com esse patrimônio? Como isso? A sua família está preparada para isso? Me responda aqui agora. A sua família está preparada para fazer a gestão desse patrimônio, caso alguma coisa lhe aconteça? Se você vir a faltar, por exemplo, você sabe quanto que vai custar para a sua família, seus herdeiros, seus filhos, as pessoas que você mais tem apreço? Você sabe quanto que eles teriam que pagar para transferir o que é seu para eles, algo que já é natural, algo que é de direito deles, mas tem um custo para ser realizado? Você sabe disso? Aliás, você sabe quem vai pagar por tudo isso? Essas perguntas são muito importantes porque pesquisas mostram que mais de 20% das famílias brasileiras, né, ou melhor dizendo, né, apenas 20% das famílias brasileiras já fizeram ou estão fazendo um planejamento patrimonial, um planejamento para a sucessão do patrimônio. Mais de 80%, então, não fazem nada, não fazem nada, 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 nada. E isso mostra que a família brasileira não está preocupada com isso. A grande maioria da família brasileira não está preocupada com isso. E se nós pegarmos esse dado em relação ao planejamento sucessório, a transferência, né, a fazer um planejamento para que a próxima geração receba esse patrimônio, se nós pegarmos esse dado que é estritamente familiar e pegar essa situação, levar para as empresas familiares, nós temos também um dado ainda mais alarmante, mais grave, mais preocupante, que é de uma geração para outra, apenas 30% das empresas familiares duram, permanecem vivas de uma geração para outra. 70% acaba terminando. Essas empresas acabam terminando. E da próxima geração, ou seja, da primeira para a segunda, 30% apenas acabam tendo uma sucessão. E da segunda para a terceira, 10% permanecem ativas. Ou seja, de uma geração para outra, 70% acaba se perdendo. E da segunda geração para a terceira, apenas 10% continua viva. 90%, a grande maioria, termina, né? Esse é um dado muito preocupante, por quê? Porque isso mostra que a história de uma geração pode terminar, pode acabar unicamente por não ter um planejamento patrimonial. E tudo isso por falta de educação patrimonial, né? E aí, de tudo isso que eu falei aqui, qual é o primeiro retrato, qual é a primeira conclusão, melhor dizendo, que nós chegamos com esses dados, com essa situação? Bom, o que acontece, afinal, com quem não se planeja? O que acontece, afinal, qual é a primeira constatação que nós chegamos em relação à consequência de quem não se planeja? A família paga caro. A pessoa paga caro e a família paga caro. Paga caro como? Paga caro em tempo, em dinheiro e, principalmente,
desgaste emocional e gerados pela própria sucessão que é realizada quando não há um planejamento, o que pode gerar, inclusive, perda nas relações familiares. E isso realmente é muito triste mesmo, né? Bom, o que é, afinal, educação patrimonial? Bom, já vimos o quanto isso pode ser prejudicial na vida de uma família, mas o que, afinal, é educação patrimonial? O que nós precisamos ter para fazer um planejamento patrimonial? Vamos lá. Educação patrimonial é um conjunto de conhecimentos, mas não só de conhecimentos, de atitudes que vão ajudar você e a qualquer família a cuidar do patrimônio de forma eficiente, de forma segura. A maioria de nós se preocupa em trabalhar, em ganhar dinheiro, em aplicar o dinheiro, a investir o dinheiro em investimentos que dão retorno financeiro, mas de forma nenhuma se preocupa, ou pouco se preocupa, com a manutenção daquele patrimônio dentro do ambiente familiar, dentro, né, aos seus cuidados, de uma forma que ele continue perene. Porque o tempo que nós gastamos construindo todo esse patrimônio, angariando dinheiro, isso faz parte do que a gente é, do nosso legado, daquilo que a gente quer deixar como exemplo para as próximas gerações que vêm por aí. Então, ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro, ter patrimônio, significa também que você tem a necessidade não só de se educar para ganhar esse dinheiro, mas você também tem que ter uma educação para manter esse patrimônio íntegro, seguro e de forma eficiente para o seu uso total, sem desperdícios. Isso significa também você se preocupar com a transferência dele para as próximas gerações. E o que é patrimônio em geral? Porque essa é uma pergunta que me chegou aqui, né? O que é planejamento patrimonial? O que é patrimônio, afinal? Bom, patrimônio, quando eu digo patrimônio, eu não quero falar só o seu dinheiro, não. Eu digo a casa que você mora, eu digo a casa que você comprou, o apartamento que você comprou e aluga ele e utiliza esse bem, esse ativo, esse bem imóvel para trazer dinheiro para você de uma forma que você não dependa só do seu trabalho para ganhar dinheiro, né? Da empresa que você construiu, que também lhe dá um sustento, que também lhe gera dinheiro, que também lhe gera patrimônio. E também os investimentos e até mesmo a sua aposentadoria, que está por vir, que você guarda. Tudo isso constitui o seu patrimônio, né? Os bens, direitos que você possui, que você adquire, né? Seja para uso próprio, seja para gerar novos bens, novos ativos, um novo patrimônio, né? E a educação patrimonial, eu costumo dizer que ela tem um eixo, assim, alguns polos que você deve observar e que vão te trazer muito benefício, benefício que você vai usar para si próprio, para o seu patrimônio e para a sua família. E que eixos são esses? Bom, o que gera, afinal, a educação patrimonial? O que ela exige? Quais são vamos dizer assim, as linhas mestras que a educação patrimonial possui? Bom, ela tem um item ali que é um item financeiro. O que contempla esse item financeiro da educação patrimonial? Bom, é a consciência que esse eixo da educação patrimonial traz é a consciência no gastar com sabedoria, gastar naquilo que realmente importa e vai te dar retorno, de forma a eliminar desperdícios, investir, por exemplo, com inteligência, não deixar o dinheiro parado numa conta bancária, né? Não de, investir esse dinheiro em algo que vai te dar retorno e não em algo que apenas vai ser consumido, né? O brasileiro, ele gosta muito de gastar dinheiro, mas gasta dinheiro em algo
que consome, não é algo que vai lhe dar um retorno. Por exemplo, né? A gente sabe hoje que carro se deteriora, carro é algo que você compra e ele não é muito difícil um carro, ainda que tem algumas pessoas que compram carros antigos e compram por um valor mais baixo, e esse carro, por ser uma raridade, uma relíquia, acaba ele podendo até vender por um valor maior do que pagou, mas numa forma geral, assim, de que o brasileiro compra carro para uso próprio, esse carro ele desgasta. E quando você vende, ele acaba valendo menos do que você pagou. Então, você comprou algo para consumo, não algo para que você invista. Então, a educação patrimonial, ela te ajuda, sim, a você ter consciência no que vai gastar. Não que a gente pare de gastar em algo de consumo. Não, nós temos que consumir. A gente precisa disso. Mas que todo o nosso dinheiro nós conseguimos pegar uma parte para consumo, mas uma outra parte para adquirir coisas que vão nos dar retorno, e isso vai fazer com que o nosso patrimônio aumente. Uma outra questão que é muito importante é nós termos organização documental do nosso patrimônio. Olha, não é nem dois casos específicos que a gente consegue verificar ao longo da nossa jornada de famílias que têm uma grande quantidade de patrimônio e não têm a documentação organizada e até mesmo regularizada desse patrimônio. Então, muitas das pessoas que compram, por exemplo, fazem um contrato particular de compra e venda de um imóvel, mas acabam não fazendo a regularização daquele imóvel, que faz um documento particular, assina entre as partes, mas não se preocupe em ir no cartório de registro de imóveis e transferir aquele patrimônio para ele, ou até mesmo não sabe quais os documentos que tem que ter aquele imóvel para tudo estar de fato no patrimônio da pessoa, no patrimônio da família, né? Não sabem se esse imóvel possui dívida ou não, se as certidões estão atualizadas. Então, não há uma organização, um acesso fácil desse documento dentro de arquivos de uma organização familiar. Então, imagine só se alguma coisa acontece com você. Os seus herdeiros sabem onde está, sabem tudo que você tem, sabem onde está a documentação, a senha do banco, como fazer para pegar o dinheiro que provavelmente a família precise, né? Sabe que a casa na praia lá já está regularizada. Então, as pessoas não têm um nível de consciência para organizar a documentação e até mesmo regularizar toda essa documentação dos imóveis, né? Imóveis, dinheiro, investimento, tudo que é bem da família, né? Uma outra situação que a gente vê muito, né? As pessoas comprando as coisas, comprando imóveis, comprando veículo, investindo, mas não se preocupando em assegurar, né? Por exemplo, ter uma casa e não fazer o seguro da casa, ter um carro e não fazer o seguro do carro. E a gente sabe que situações hoje acontecem, coisas que estavam muito distantes das metrópoles, como, por exemplo, uma tempestade, um evento climático, como aconteceu no Rio Grande do Sul, há um ano atrás, né? Exatamente há um ano atrás. Então, tudo isso são preocupações que nós temos que ter para manutenção desse patrimônio de forma segura. E um outro eixo que eu queria chamar a atenção aqui da educação patrimonial é, sim, a preocupação com as tributações, com os impostos que devem ser pagos a depender do patrimônio que você tem. Então, se você tem uma casa, o IPTU. Se você tem um veículo, o IPVA. Se você tem um imóvel, tem um outro bem em aluga, sobre o resultado desse aluguel, você paga imposto. E você pode pagar imposto diferentes estando na pessoa física ou estando esse patrimônio numa pessoa jurídica, numa empresa. Então, tudo isso são questões que implicam em despesas tributárias e que você pode se planejar, fazer um planejamento tributário para pagar
menos impostos. E pagar menos impostos significa que você vai economizar mais dinheiro para que esse dinheiro se torne um patrimônio para a família e você use para, né, benefício próprio e benefício da família, para que o governo não receba nada mais, nada menos do que aquilo que é possível pagar de uma forma econômica para você, para a sua família. Eu costumo dizer o seguinte, né? Educação é sim importante em todos os níveis. Então, a educação básica, aquela de colégio, aquela da faculdade, nos faz nos formarmos e termos uma profissão. Essa profissão faz com que nós tenhamos condições de ganhar dinheiro, de prover nosso sustento. Bom, adquirimos dinheiro, temos o nosso sustento formado. Bom, sobrou dinheiro, nós precisamos ter educação financeira para que aquele dinheiro seja bem alocado para fomentar o crescimento do nosso patrimônio, para aumentar o nosso patrimônio. Então, a educação financeira fará com que nós consigamos construir de uma forma mais robusta o nosso patrimônio. Bom, agora que eu tenho patrimônio, eu preciso ter educação de como preservar tudo isso, né? Então, a educação patrimonial, ela vai te ajudar a manter esse patrimônio. A educação financeira vai te ajudar a construir, e a educação básica superior vai te formar para você trabalhar e construir tudo isso. Um nível de educação sem o outro é como você construir uma casa sem telhado. É como você construir um castelo de cartas. Por quê? Porque você vai poder fazer com que o patrimônio construído seja desperdiçado se você não tiver uma educação patrimonial. Você tem educação básica, te formou como um profissional. Você tem educação financeira, aquilo te ajuda a construir o patrimônio. Mas se você não tiver educação patrimonial, tudo pode ruir. Por que tudo pode ruir? Porque você pode pagar em vida impostos a mais do que você precisa pagar. E quando você não estiver mais aqui, a sua família, pela transferência desse patrimônio, terá que pagar algo entre 15 até 40% do seu patrimônio, do valor atualizado do seu patrimônio, único exclusivamente para fazer um processo de inventário, né? Sem falar que esse processo de inventário, dependendo do inventário que você for fazer, pode levar anos até a família receber esse patrimônio, né? E isso, quando tem litígio, então, bom, às vezes fica muitos anos discutindo isso sem receber o patrimônio, que é pior, a família nem se fala. Então, vamos imaginar aqui uma família normal, média, tá? Média, vamos lá, um patrimônio de R$ 1 milhão, para ficar números cheios aqui, nós entendermos isso, ok? Quem não faz um planejamento patrimonial, quem não tem educação patrimonial, quem não se preocupa em preservar o patrimônio para si e para as próximas gerações da família, significa dizer o seguinte: um patrimônio de R$ 1 milhão. Vamos imaginar um patrimônio de R$ 1 milhão, né? Sua família pode perder algo entre 150, R$ 200 mil, ok? Normalmente, até R$ 400 mil, única e exclusivamente por conta de um processo de inventário. Inventário esse que tem que pagar custas, tributos e honorários. Honorários do profissional advogado que vai fazer esse processo de inventário. E é isso, né? Sem contar a perda patrimonial pela espera da burocracia até o final, né? Até o final desse processo de inventário, porque é ao final desse processo que a família, de fato, recebe o patrimônio. Ou seja, vai receber lá o restante do patrimônio. Então, o que você faz, aquilo que você adquire, é que vai pagar essa conta. Então, esses 150, R$ 200 mil, no exemplo aqui do patrimônio de R$ 1 milhão, ou até R$ 400 mil, isso sai
daquilo que você adquiriu em vida. Isso mesmo. 40% do tempo que você gastou pode ser consumido para pagar essa despesa, para fazer valer esse direito, né? E, bom, eu estou falando aqui de despesa direta. No inventário tem confusão, porque se não houver consenso entre os herdeiros, o, o processo de inventário ele demora e o custo pode ser maior ainda. Então, vamos lá. Você tem concepção desse problema agora. Você viu, né, o quão grave é não ter educação patrimonial, enquanto não buscar essa informação, né? Então, por que você deve fazer isso agora, imediatamente? Porque agora você está aqui. Poxa, você já passou pelo mais difícil, que é se educar, ter educação financeira, investir corretamente o seu dinheiro. Então, ter educação patrimonial agora vai fazer com que você haja agora. Você, em vida, organize tudo, para que você, em vida, controle o que vai ficar com quem, né? Você pode agora organizar o seu patrimônio de forma a determinar quem vai ficar com o que no futuro. Você se preocupar hoje com a sucessão do seu patrimônio significa você não gastar todo esse dinheiro no futuro. Por que eu digo você gastar, mesmo no caso de você não estar aqui? Porque é o que você construiu que vai pagar essa conta. Você determinando quem vai ficar com o que hoje gera economia de dinheiro hoje. E isso faz com que você, hoje, aproveite tudo isso. E o que é melhor, você garante que a sua família fique unida e amparada, porque não vai ter que discutir isso no futuro. E o que é seu simplesmente passa de forma íntegra, sem esse custo que eu mencionei agora, de 15, 20, até mesmo 40% do seu patrimônio. Tá? E eu quero te dar um caso ilustrativo aqui de alguns clientes nossos que passam por isso, que já passaram por isso sem um planejamento patrimonial, sem qualquer educação patrimonial, e clientes que passam por isso com planejamento sucessório, com educação patrimonial prévia em vida. Vamos pegar o primeiro caso, o primeiro exemplo, que é de pessoas que não têm um planejamento patrimonial, de pessoas que não se preocuparam em ter uma formação, uma educação patrimonial. E isso é um exemplo básico de uma família que detém, por exemplo, uma família de classe média com um patrimônio de 3 milhões de reais. Vamos lá. O patriarca, o pai e a mãe se preocuparam em adquirir, em ganhar dinheiro, em adquirir patrimônio, conseguiram constituir 3 milhões de reais em patrimônio, né? Bom, só que se preocuparem em adquirir, não se preocuparem em organizar esse patrimônio, em regularizar a documentação dos bens construídos, sem nenhum documento organizado, sem nenhum documento mostrando a regularidade. Nenhuma conversa com os filhos, porque isso também é algo que a gente tem que botar para bem longe, né? As pessoas não conversam com os filhos, não conversam com a próxima geração sobre a transferência do patrimônio, nenhuma conversa com os filhos. Qual o resultado disso? Qual o resultado disso? Bom, mais de 750 mil reais pagos em impostos, mais de 200 mil reais pagos em custas, em honorários, 4 anos de um processo de inventário, a família que tinha bens, que tinha empresa, qual o resultado disso? A empresa acabou fechando, porque foram 4 anos de discussões, de processos de brigas, de conversas sobre divisão de patrimônio e não se chegou a lugar nenhum. Os filhos brigaram e o patrimônio que era para ser utilizado para a união e benefício da família fez com que a família ficasse separada e o patrimônio virou, né, um grande motivo para isso acontecer. Aliás, o principal motivo para isso acontecer. O que de fato aconteceu? Perda patrimonial muito profunda e desgaste emocional, perda das relações familiares daqueles irmãos que passaram a não se falar mais. Família dividida. É triste, né?
Por quê? Porque não tinha uma educação patrimonial. E eu estou falando isso porque, como o dado trouxe lá, 80% das famílias brasileiras não se preocupam com isso. E é isso que pode acontecer. Ah, Oswaldo, isso aconteceu num caso específico de uma família, na minha família não vai acontecer. Ok, não vai acontecer na sua família, mas se você não conversar e não tiver isso documentado, não tiver isso organizado, apesar de você entender que isso não vai acontecer, eles vão ter que passar por esse processo. E o simples fato de passar por esse processo fará ao menos que esse risco exista, né? Esse risco exista. E você pode fazer como os meus outros clientes, que não tiveram que passar por isso, porque fizeram um planejamento sucessório, fizeram um planejamento patrimonial. Bom, o que acontece? Então, vamos pegar o exemplo, já que temos o exemplo ruim, vamos pegar o exemplo bom. Uma outra família com o mesmo valor de patrimônio, também 3 bilhões de reais. Só que essa família, além de se preocupar em ter patrimônio, eles sempre se preocuparam em manter esse patrimônio, não só em adquirir, em consumir, né? Porque a gente acredita que comprar imóvel, compramos imóveis, por exemplo, está seguro. Está seguro se você se preocupar em manter aquele imóvel, em ter a regularização daquele imóvel, em ter a documentação daquele imóvel organizada, de conversar com os membros da família sobre as estratégias usadas para manter aquele patrimônio, ou seja, conversar com a família a melhor forma de alugar aquele bem, a melhor forma e o momento de vender aquele bem para adquirir um novo, dando consciência para toda a família, ou seja, o marido com a esposa para com o marido, os pais para com os filhos, né? Então, a organização da documentação desse patrimônio, tudo isso faz com que a família, quando há a necessidade de se fazer a sucessão, tudo aquilo já foi planejado e realizado em vida pelos donos do patrimônio, pelos pais para os filhos, já determinando em vida quem vai ficar com o quê, de forma a passar o bastão, né? A passar os bens aos poucos aos filhos. E isso gera economia. Ou seja, aquele exemplo ruim, onde a família gastou mais de 900 mil reais para fazer a sucessão, nesse caso aqui, não se gastou tudo isso. Não se gastou tudo isso por quê? Porque isso vai sendo feito aos poucos em vida. Então, essa família que também tinha a empresa, aqui nesse caso, não acabou. A empresa continuou ativa e gerando renda, gerando recurso para as novas gerações. Ou seja, aquele patrimônio foi colocado de forma íntegra para a próxima geração, provendo também o sustento da próxima geração. Tem perdas, tem desperdício, né? Em benefício de toda a família, da primeira, da segunda, e isso gera educação para que a segunda geração também faça esses atos para a próxima, para a terceira, para a quarta, e assim por diante, formando, né, uma família realmente com prosperidade. E, pessoal, vamos lá. Uma sociedade robusta de sucesso, com força, né, bem-sucedida, se faz com famílias bem-sucedidas. E ter uma organização patrimonial faz com que as próximas gerações construam uma sociedade muito mais próspera que a nossa. Então, essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito de vida. Não tem sentido nós trabalharmos tanto, comprarmos tanto para consumir, para isso ficar aqui na nossa geração. Nós temos que deixar sempre algo melhor para as próximas. E deixar algo melhor passa por deixar exemplos, né? E esse exemplo tem como resultado o patrimônio, aquilo que você constrói para as próximas gerações. Bom, agora que você já sabe, com exemplos práticos, do quão isso é precioso, de quanto valor tem isso para você, para as pessoas que você ama, por onde começar? Por onde começar a ter educação patrimonial?
primeiro de tudo é você buscar conhecimento. Então, assista vídeos como este aqui, leia conteúdos confiáveis, né? Pergunte a quem entende do assunto. Então, tudo isso vai ajudar você a ter consciência para que você possa agir no sentido de fazer um planejamento patrimonial. Primeiro, você tem que buscar conhecimento que te gere consciência e que te mova a fazer belas atitudes, atitudes nesse sentido, né? Que vão te ajudar a, inclusive, você conversar com a sua família, falar sobre isso. Falar sobre isso é prever as dificuldades do futuro, evitar que essas dificuldades aconteçam. Então, fale com seus filhos, com a sua família sobre bens, sobre a importância de manter isso preservado dentro da sua família, né? Faça o levantamento do seu patrimônio, por mais incrível que pareça. As pessoas, às vezes, não sabem o que tem, né? A conta no banco, a quantidade de contas que possuem, a quantidade de bens que possuem. Então, liste, faça um checklist dos seus imóveis, dos seus veículos, das contas, das suas dívidas. Coloque tudo no papel, deixe isso organizado, mostre para a sua família o que é e onde está tudo isso, né? E claro, se você não se sente confortável para fazer tudo isso, a depender da forma que você vai organizar tudo isso, da quantidade de patrimônio que você tenha, você vai procurar, você vai precisar de um profissional especialista nesse assunto, que pode ser um, dois, três, mas procure um especialista que vai te ajudar, né, a organizar esse patrimônio, a fazer, né, o planejamento patrimonial adequado à realidade da sua família e não aquela ferramenta que você ouve falar, mas que pode não te trazer toda a segurança e todo o benefício econômico que um planejamento patrimonial adequado à tua realidade vai te trazer. Então, não espere o problema acontecer para você se mexer, para você agir. Prevenir custa muito menos do que remediar. Corrigir algo custa muito mais do que fazer um planejamento que previna que o problema aconteça. Ora, você que tem patrimônio, você que adquire muito patrimônio, você se planeja para adquirir esse patrimônio. Você quer fazer uma viagem, você faz um planejamento da viagem para justamente aproveitar ao máximo aquela viagem, não desperdiçando o dinheiro que você está investindo. E aquele patrimônio que custa muito mais que uma viagem, você não faz qualquer planejamento e aí o problema acontece. Então, faça igual a viagem que você faz, né, com a família, onde você se planeja, planeje também a manutenção desse patrimônio. Busque, né, ter educação patrimonial que vai te ajudar a fazer tudo isso.